Olá, tudo bem? Meu nome é Adelmo Freire, eu sou professor de comunicação profissional pelo Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, localizado lá em Curitiba, no Paraná. Durante 20 anos, eu tenho ensinado a empresários, executivos, estudantes e políticos também a sua melhoria de comunicação interpessoal. Esse tempo todo, vários executivos passaram pelas minhas mãos, né, nos grupos ou individualmente também, e políticos também. Muitos eleitos, hoje deputados, prefeitos, senadores, vereadores também, tiveram a chance de conversar comigo e participar de aulas em que eu tive a chance de ensiná-los a melhoria da sua comunicação em público. E isso realmente é uma grande satisfação para mim, poder hoje ver essas pessoas hoje atuando efetivamente nas suas funções como políticos que são. Se você está entrando nessa área, vai ser candidato agora a vereador, a prefeito, espero que esses momentos que vão passar juntos agora, você assistindo a esse vídeo, possa aprender algumas situações importantes para a melhoria da sua relação com o seu eleitor. Ok? Vamos ver se eu consigo passar dicas importantes e aproveite para anotar, porque vai ser fundamental para você usar na prática e poder praticar e já usar, ver os resultados já sobre essas situações. Eu queria começar fazendo uma citação que foi falada por Barack Obama. Diz o seguinte: ter carisma, ser parecido com o meu eleitor e saber comunicar-me efetivamente foi o que tornou-me presidente da maior economia do planeta. Palavras de Barack Obama. Se você, claro, não pretende ser presidente dos Estados Unidos, mas quer ser um vereador, um prefeito, mas perceba que comunicar-me efetivamente foi fundamental para se tornar um presidente da maior potência do mundo, no caso. Então, é um fator importante, é bom saber como é que anda a sua comunicação e que precisa ser aprimorada. E eu vou passar rapidamente aí algumas informações importantes para você poder ultrapassar essa situação, melhorar a sua comunicação. A primeira informação importante é saber o que vai falar, saber efetivamente o que você vai dizer para o seu eleitor, para as pessoas que estão ouvindo você. Não tente imaginar que na hora a informação vai chegar até você e você vai conseguir dar um recado. As coisas não funcionam dessa forma. Você tem que saber exatamente o que tem que dizer para as pessoas que vão ouvir você. Perfeito? Não existe curso, não existe mago, não existe milagre, né? A pessoa tem que saber exatamente o que vai falar. Correto? Começamos bem aí? Tá bom. Uma pergunta que muitos políticos me fazem: o que as pessoas percebem, o que é mais impactante para quem está vendo você falando, no caso? E tem 3 situações importantes que já foram pesquisadas e não foge muito desses valores, desses percentuais que eu vou falar agora. Primeiro detalhe importante: 7%, olha só, 7% é o que traz impacto para as pessoas referente à parte verbal, à parte do conteúdo. Aquilo que você expressa, aquilo que você fala, representa 7% de impacto. Puxa vida, mas é tão pouco. Sim, mas sem isso não tem comunicação. Concorda comigo? É como um prato de comida. Sabe como é que é um prato de comida? Se tiver sal, ok. Se não tiver sal, você não come a comida. Então a parte verbal é fundamental, porque ela realmente é a base de toda a informação, de toda a comunicação. Outro dado importante: 38% é a voz. Voz. Preciso ter voz bonita para me comunicar bem? Não é questão da voz bonita. O importante é que a pessoa entenda claramente o que você está falando através da sua voz. Não haja nenhum ruído na comunicação. O volume de voz adequado, a entonação da voz adequado, né? O ritmo que você está adotando é adequado. Não há nenhum
uma forma que dificulte ao entender que você está falando pela sua voz. Ok? Então a voz é fundamental. Se você tem uma voz bonita, ótimo. Mas voz bonita não é sinal de sucesso no que você vai falar. Pode ser uma voz bonita e ser uma voz monótona, sonolenta, sem ritmo, perfeito? O importante é que a sua voz não tenha ruído, uma boa dicção, uma boa pronúncia das palavras. É isso que as pessoas esperam de você quando você comunica a sua fala através da voz. Representa 38% de impacto. Agora, sabe o que representa fortemente? É a linguagem corporal. Tirando a voz, é o resto. Representa 55% de impacto. Então, veja, você tem a fala, o conteúdo, 7%. Você tem 38% a voz. E agora entra 55% da linguagem corporal. Então, o que é a linguagem corporal? Tirando a fala, é o resto, é tudo. Então, o seu semblante, o que se expressa pelo seu semblante? Como é que é o seu olhar para as pessoas? Como é que você olha para as pessoas? Como é que você direciona o seu corpo para as pessoas? Como é que você se movimenta? Como é que você gesticula? Como é que você usa as mãos para falar com as pessoas também? Como é que você fica, sabe, fica em pé? Como é que você se posiciona? Então veja que é uma situação importante de saber como é que isso é transmitido às pessoas que estão assistindo você. Você está me vendo agora, perfeito? Então você está vendo uma pessoa de barba, uma pessoa careca, está usando óculos, está usando um terno, está usando uma gravata. Isso tem um significado. Isso transmite alguma coisa para você que está me vendo agora. Talvez, como eu falei que era um professor de comunicação, você olha assim, tem jeitão de professor. Tem cara de um professor só pela aparência, independente do que eu estou falando, dependendo do conteúdo que eu estou abordando. Então veja que há alguns elementos importantes em saber como é que as pessoas enxergam você. Então, às vezes você fica muito preocupado sobre o conteúdo que você vai abordar, né, o que vai ter que falar, mas não se preocupa com a voz, se as pessoas ouvem você bem, se o uso de voz que você adota é adequado àquele ambiente, você pode estar falando alto demais, e não precisa falar alto demais, pode estar falando baixo demais, e as pessoas não estão ouvindo muito bem o que você está falando. Talvez você não está muito preocupado com como é que você está se direcionando para o público, se você não está gesticulando corretamente, você está com a mão o tempo todo no bolso, você está falando de braço cruzado o tempo todo. Então são sinais que não, talvez, tendo um bom conteúdo é bom, mas a voz não adequada, a linguagem corporal não adequada, estraga a sua comunicação. Então verifique isso. Um bom teste é você perguntar a pessoas muito próximas a você, pessoas que você confia no caso e vão dizer coisas verdadeiras para você. Como é que você está nesse aspecto, né? Fulano, minha voz é adequada? Você entende bem o que eu estou falando? Eu falo rápido demais? Atropelo as palavras? Eu falo muito alto? Pergunte a essas pessoas, talvez qualquer se for a informação dessa pessoa, já é uma boa dica para você ter uma ação de melhoria na sua comunicação. Concorda comigo? Então, neste momento agora, procure utilizar pessoas que você confie e que não vão ficar falando somente para te agradar, vão falar realmente a verdade, né? Com relação à sua linguagem corporal ou com relação à sua voz e também, logicamente, ao conteúdo que você está abordando. Perfeito? Cuide disso, se preocupe com isso, porque às vezes a preocupação é sobre o conteúdo, mas você desmerece a sua voz, desmerece a sua linguagem corporal. Perfeito? Uma outra informação importante para você saber é que muitas pessoas me perguntam o que fazer quando você vai se apresentar inicialmente para um público. Entenda, já isso é uma pesquisa, não tem como fugir. O início de uma apresentação, na hora que você inicia a sua fala para as pessoas que vão ouvir você, aquele início, aqueles minutos iniciais, representam um percentual de concentração muito elevado. As pessoas se concentram muito fortemente no início da pessoa que está iniciando uma fala, iniciando um discurso. É um momento mágico e estratégico também, e merece uma preparação.
um planejamento de início, porque tem coisas que você pode fazer e coisas que você não deve fazer quando vai iniciar uma apresentação. Vamos para algumas dicas importantes sobre isso? Vamos lá. O que você não deve fazer quando vai iniciar um discurso para um público? As pessoas estão ali na sua frente, estão esperando a sua fala, todo mundo concentrado em você, esperando o que você vai dizer para essas pessoas, né? Então, o que você não deve fazer? Primeira situação, você não deve pedir desculpas. O que seria pedir desculpas? Você iniciar uma fala dizendo que está cansado, dizendo que você está com febre, você está gripado, está com dor no corpo. As pessoas não estão ali querendo saber sobre isso logo no início, não. Isso não vai ajudar você no seu discurso. Vai ajudar na sua apresentação. O auditório vai dizer o seguinte: olha, eu estou aqui para ouvi-lo, não me interessa, o problema é seu, se resolva e faça o que você foi responsabilizado para fazer. Mas a desculpa não cria uma sensação para o auditório assim, de um ser bonzinho. Ah, que pena, eu vou prestar atenção porque ele está cansado, eu vou prestar atenção porque ele está doente. Esqueça isso. E tem pessoas que têm a cara de pau de dizer o seguinte: eu não me preparei sobre o assunto que eu vou abordar. Tem gente que diz isso. E acho que o auditório vai ser um ser assim, super legal, não vai prestar atenção porque você não teve tempo de preparar o assunto que foi abordado. Então, desculpa não funciona. A única exceção, claro, se você vai se apresentar com um braço engessado, com a perna engessada, né, algum tipo de curativo que está visível para a plateia, é importante você dizer para as pessoas o que aconteceu com o seu braço, o que aconteceu com a sua perna, para não ficar a concentração da plateia focada no problema visível do seu corpo. Perfeito? Então, pedir desculpa no início, ok? Nada disso. Não funciona, não tem efeito. Outra dica importante que você não deve fazer é contar piada. Você acha que a piada é bom para iniciar porque vai quebrar um gelo, as pessoas vão ficar à vontade, né? Cuidado com isso, porque na hora que você avisa que vai contar uma piada, as pessoas já se preparam para rir. E se a piada for sem graça, quebrou você. Se a piada é conhecida, também quebrou você também. E se a piada é de mau gosto, as pessoas podem até rir da piada, mas você vai ficar nivelado pela piada de mau gosto que você contou. Então, procure descartar essa possibilidade de achando que a piada pode ser uma situação de sucesso. Pode ser, mas o risco é muito grande de não ser. Então, se corre risco, evite. Do início da apresentação, contar uma piada para descontrair uma plateia. Terceira situação é começar com palavras vazias. Olha, você iniciar um discurso dessa forma. Vou dar um exemplo. Né? Boa noite. Meu nome é Adelmo. Eu estou aqui hoje para abordar um tema muito importante. Imagine eu começando dessa forma, você começando dessa forma. Para as pessoas, para quem está ouvindo, qual é a sensação? Ele já vai pegar. Né? Essa é a primeira opção que ele pensa. Ou passa uma agonia enorme para quem está assistindo, porque será que ele vai conseguir continuar falando dessa forma? Começar com palavras vazias? Então, tome cuidado com isso. Para entrar no início de uma conversa, de uma fala, entre firme, sabendo que vai falar, vai entrando no clima com o público, no caso. Uma outra situação que é importante não ocorrer no início é fazer perguntas. Imagina você começando um discurso, eu queria começar escolhendo alguém aqui da plateia para fazer uma pergunta. A partir desse momento, as pessoas não vão mais olhar para você, porque você é o cara das perguntas. Então, é preferível lançar a pergunta, né? Vocês estão satisfeitos com o ambiente político do país nesse momento? Pronto, lançou a pergunta e gera uma reflexão. Mas escolher alguém da plateia, individualmente, fazer uma pergunta no início da apresentação, veja, eu estou abordando o início, seu primeiro contato com o público, querendo ganhar essa plateia para você, ganhar a confiança da plateia. Então, fazer perguntas não é bem recomendável. Outro aspecto é firmar posições sobre assuntos polêmicos. Né? Tem três principais: né? Política, futebol
e religião. Você se posicionar logo de início na sua apresentação. Veja, em nicho. Então, para evitar qualquer divisão de plateia, é evitar esse tipo de situação. Okay? Então, você vai chegar no início, vai querer descontrair, falar da vitória do seu time no dia anterior. Aí, achando que isso vai quebrar o gelo. De repente, a maioria da plateia não é o seu time, é o outro time adversário. Você já perdeu parte dessa plateia também. Então, firmar a posição sobre assuntos polêmicos, ao iniciar a apresentação, descarte isso para não correr risco de perder a concentração dessa plateia. Uma outra ação também é usar chavões ou frases vulgares. Citar frases que já perderam impacto, a união faz a força, um por todos e todos por um. Ele pode estar no contexto da fala, mas já perdeu a importância, o efeito para quem está assistindo você. Começar com palavrões, começar com gírias. Então, evite esse tipo de situação ao iniciar uma apresentação, que você pode perder a atenção e o carinho da plateia para você, no caso. Então, resumindo, pedir desculpas, contar piada, começar com palavras vazias, fazer perguntas individuais, firmar posição sobre assuntos polêmicos e usar chavões ou frases vulgares, você descarta essas situações para iniciar uma apresentação. Fechado, então? Deu para anotar essas informações, então? Ok. Agora, o que você pode fazer para conquistar a plateia? O que você deve fazer? Né? O que é o lado positivo? Agora, anote bem, são dicas importantes que funcionam. Perfeito? Uma situação que eu já vou dar de cara que nunca dá errado, você não preparou o assunto, não está muito firme no assunto ainda, não pegou a ideia do assunto ainda e quer começar ganhando a plateia. Uma dica que não tem erro é começar contando uma história. As pessoas adoram histórias, as pessoas gostam de novelas, as pessoas gostam de fofocas. Então, começar contando uma história, você vai ter atenção rápida das pessoas ao seu discurso. Faça um teste, comece fazendo isso. Bem, um exemplo, né? Boa tarde a todos, eu queria começar a minha fala contando uma história para vocês. Você vai perceber que as pessoas, todo mundo vai concentrar, olhar em você no caso. Perfeito? Funciona bem. Isso funciona quando você não tem a segurança do que você vai abordar ao iniciar a sua apresentação. Ok? Outra dica também pode ser aproveitar as circunstâncias. Em 3 circunstâncias: lugar, pessoa ou tempo. Se no local que você está falando existe uma pessoa importante naquele ambiente, citar essa pessoa, a importância da pessoa estar presente ali também é uma circunstância legal. Valorizar a fala de alguém que falou antes de você, olha, é uma impactante circunstância no caso. Eu queria aproveitar a fala do meu companheiro que falou anterior a mim, foi muito importante a colocação dele, vai fazer parte do que eu vou falar agora e vai valorizar a minha fala a partir de agora. A pessoa fica seu fã, né? E a plateia automaticamente vai dar um valor importante. Você não está tão só importante a sua fala, mas das falas das pessoas que falaram anterior a você, no caso. Outra circunstância de lugar. Você nunca esteve naquele lugar, é a primeira vez que você está naquele auditório, é a primeira vez que você está naquela comunidade, é a primeira vez que você está naquele bairro. Então, claro, é uma circunstância que está dada para você, você tem que aproveitar essa situação, logo no início da apresentação, no caso. E de tempo? O tempo pode ser aniversário de alguém que está presente, aniversário da cidade, aniversário da instituição onde você está falando também. Pode ser também do tempo, o clima, o sol maravilhoso lá fora, o dia lindo que está fazendo lá fora, a bela lua que está fazendo lá fora também. Então são circunstâncias que normalmente estão quase que sendo dadas para você utilizar no início de uma apresentação. Então, use bem esse recurso, funciona muito bem. Uma outra é fazer uma citação. Lembra que eu no início falei da citação do Barack Obama? Né? Está ligado ao assunto também. É importante isso. Se você tem alguma frase, texto de um livro, texto de uma música, manchete de um jornal, citação de uma leitura que você fez de uma matéria jornalística também, funciona muito bem isso no início de uma apresentação. Somente quando veio da memória. De repente parece que saiu naquela hora, você
lembrou e utilizou no início da apresentação. Então, situação muito boa e impactante também. Da informação que cause impacto, situações inesperadas no caso. Vou dar um exemplo. Uma certa vez um pastor foi pregar num presídio, e o auditório cheio, né, para ouvir a fala do pastor. Ele, quando foi subir na escada, ele caiu da escada. Aí o auditório começou a rir, todo mundo achou engraçado aquela cena. Ele vai lá na frente e diz o seguinte: eu vim aqui para dizer exatamente isso para vocês. O homem pode cair e levantar de novo. Olha, ele pode ter caído de propósito para dar esse impacto na fala dele, na abertura da apresentação. Concorda comigo? Uma outra situação pode ser também, outro exemplo que eu já vi acontecer, um cara pediu na mesa, ele ia falar atrás de uma mesa, um copo com água e gelo. Quando ele começar a falar, bateu no copo, caiu água, gelo, caiu tudo no caso. E aí ele saiu com essa auditório, nossa, ele já está nervoso, deixou cair a água com gelo e tal. Aí ele saiu com essa. Eu estou tranquilo porque já consegui quebrar o gelo da plateia. Sacada, né? Ele já fez de propósito isso, com certeza, no caso. Então, são situações de impacto que realmente, se você tem uma estratégia, pode ser utilizada no início da apresentação. Uma outra, eu acho que é comum, educado, elogiar o auditório. Elogiar a presença das pessoas ali naquele ambiente que você vai falar. Perfeito? Logo de início, utilizar esse recurso. Normalmente as pessoas até esperam que você faça isso quando você está se apresentando, iniciando uma apresentação. Prometer brevidade, caso a situação ultrapassou a hora, já está entrando a hora do almoço, as pessoas já estão inquietas, no caso, você, quando iniciou sua fala, já pegou a situação dessa forma, então prometer que vai ser breve, isso já relaxa as pessoas que estão assistindo você, perfeito? Então, quando você vê que a situação já está fora de controle de tempo, você quer dar algum recado ainda, solta essa, funciona muito bem. Olha, serei muito breve nas minhas colocações e você vai ter um auditório receptivo no que você vai falar. Uma outra situação é aproveitar um fato bem-humorado. Veja, eu falei que piada não é uma coisa boa para iniciar, mas o fato bem-humorado funciona. É uma situação engraçada, mas não obriga que o auditório saia rindo, ou caia na gargalhada, no caso. Vou dar um exemplo para você entender bem a diferença de contar a piada e o fato bem-humorado. Aí eu vou falar para um auditório sobre educação infantil. Iniciei minha palavra sobre educação infantil. E começo com vou contar uma piada sobre isso. Aí vou contar uma piada, a piada é essa. O garoto tinha 6 anos e a mãe estava grávida de 8 meses. Né? E a mãe pergunta para o filho: Júlio, responde para a mamãe. Você prefere um irmãozinho ou uma irmãzinha? Aí o Júlio responde: mamãe, se não doer muito, dá para ser um pônei? É engraçadinha, né? Mas não é uma piada para gerar uma risada geral do auditório. Veja essa mesma história num contexto de fato bem-humorado. Boa noite a todos, eu vou falar hoje sobre educação infantil. Eu queria começar contando um fato que aconteceu esse final de semana lá em casa. Normalmente eu na família para um almoço do domingo, e eu tenho um sobrinho de 6 anos e a minha cunhada está grávida de 8 meses. Terminamos o almoço, nos reunimos na sala, e a minha cunhada chama o meu sobrinho, que é danado, garoto, 6 anos, diz para ele assim: Johnny, responde aqui para mim e para a mamãe. Você prefere o irmãozinho ou a irmãzinha? Sabe o que o Júnior respondeu? Mamãe, se não doer muito, dá para ser um pônei? Essa é uma história, um fato bem-humorado. Está dentro do contexto, é engraçado, mas você vai rir ou você não rir, não vai mudar e não vai comprometer a sua apresentação. Então, anote aí. Dicas para iniciar bem uma apresentação. Contar uma história, aproveitar circunstâncias de tempo, lugar ou pessoa, fazer citação, aproveitar um fato bem-humorado, porque são situações, faltou ainda dar informação que cause impacto, elogiar o auditório. Então, situações que você deve trabalhar para iniciar bem uma apresentação, perfeito? É um momento importante, as pessoas estarão concentradas em você e você pode tirar proveito do auditório e ganhar seu auditório logo no início da sua apresentação. Não esqueça disso, tá bom?
Vamos continuar então com algumas dicas para você no caso. Mas vamos começar com uma citação. Olha só que interessante. Seu cérebro começa a funcionar no instante em que você nasce e só para de funcionar quando você vai falar em público. Interessante, né? Mas parece que dá essa ideia mesmo. Você prepara tudo, na hora que vai falar, parece que o cérebro trava tudo mesmo, né? Fica aí uma dica, uma boa citação para iniciar essa conversa agora com você. Eu queria passar para agora uma informação interessante. Uma pesquisa foi realizada e foi perguntado às pessoas o que as pessoas não gostam de ver quando está vendo alguém discursando para elas, para essas pessoas no caso, né? E essa informação que eu vou passar agora são 10, as 10 mais, da 10ª colocada até a primeira colocação, e verem como as dicas, as informações geram dicas interessantes que você pode já colocar em prática. A 10ª colocada é vestimentas não adequadas, né? Inadequadas. Veja como é importante para as pessoas a roupa que você vai utilizar para falar com elas, no caso, né? Elas reparam isso, isso tem uma certa importância também, e você tem que ter essa preocupação da adequação da roupa ao ambiente, no caso. Nós falamos de Barack Obama, um tema, logo no início da nossa apresentação, e ele é uma pessoa que tem muita preocupação com essa questão da vestimenta, no caso. A sua assessoria trabalha muito bem com isso. Você pode verificar que você pode ver Barack Obama em alguns momentos com camisa arregaçada, sem gravata, né? Ou em outros momentos com um terno muito bem alinhado, de muito bom gosto, no caso, para ambientes propícios para aquele tipo de terno, para aquele tipo de vestimenta, no caso. Ele se adapta muito bem a isso e é uma preocupação que ele tem, e isso gera uma tranquilidade, uma afinidade com o público com quem ele vai conversar. Então, sempre essa preocupação em verificar que roupa você vai utilizar, se está adequada para aquele ambiente em que você vai manter um relacionamento com aquele grupo, perfeito? Isso está em 10º lugar. Nono lugar, intimidade muito rápida. O que é intimidade muito rápida? Imagina você chega num ambiente, você nunca foi falar com aquelas pessoas e logo de início você chega assim, olha, eu queria dizer inicialmente que eu amo vocês. Isso é intimidade muito rápida. O auditório vai dizer, poxa, mas eu nem nos conhece, como é que vai dizer que já nos ama, no caso, né? Ou então, estou falando com as mulheres mais lindas dessa cidade. Também uma intimidade muito rápida. Ou utilizar apelidos, né? Ei, fala aí, lourinha. Ei, gordinho. Ô, carequinha que está aí atrás. Cuidado com isso, está em 9º lugar. As pessoas realmente têm uma certa... não gostam muito desse tipo de intimidade, né, da pessoa com quem elas vão ouvir, perfeito? 8º lugar, vícios de linguagem. Olha aí, será que você tem esse problema? É o né, repetidas vezes no caso, é o tá, é o então, é o certo. Você pode até usar esporadicamente, mas usando repetidamente, tem pessoas que vão até contar quantas vezes você falou né, quantas vezes você falou tá, quantas vezes você falou certo, no caso. Se você tem esse problema, como você pode curar? Comece a ouvir como você está falando. Você começa a policiar isso e ameniza automaticamente esse tipo de problema, perfeito? 7º lugar, atraso, né? Tolerância é 15 minutos. Após 15 minutos já é uma situação que você tem que se dirigir ao auditório e justificar esse atraso. Cuidado com isso, é uma situação importante e as pessoas colocam aqui em 7º lugar. 6º lugar, que as pessoas não gostam de ver alguém fazendo lá na frente, falar como um robô. O que quer dizer isso? Imagina que eu vou passar para você várias dicas, qual é a postura ideal, qual a forma de gesticular, posicionamento das mãos, como ficar em pé, como se movimentar, como olhar para o auditório, no caso. Se você se tornar uma pessoa artificial, perder a naturalidade, então esqueça as regras e se apresente naturalmente. As pessoas querem ver pessoas falando natural, como elas são realmente, no caso. Perfeito? Então isso é falar como robô, está em 6º lugar. 5º lugar é muito marketing pessoal, se promover o tempo todo, né? Nem falar do tema, procurar sempre se vangloriar perante esse auditório. As pessoas realmente detestam estar em 5º lugar. É uma colocação importante, se você tem essa característica, cuidado com isso. 4º lugar, demonstração de insegurança, uma situação que incomoda muito o auditório, perceber a insegurança por parte da pessoa que está discursando, no caso. Né? Então, firmeza, preparo, se planeje bem, ensaie bem para não passar por essa situação perante as pessoas que estão desejando ouvi-lo, tá certo? 3º lugar, dúvidas não esclarecidas, isso está no plural.
O que não pode ocorrer é qualquer pergunta, qualquer ação por parte das pessoas que estão te ouvindo e você não ter a resposta, responder algo que não tem nada a ver com pelo que foi perguntado, desviar da pergunta, isso incomoda demais, isso está em terceiro lugar. Segundo lugar, olha só a importância desse dado aqui. Apresentação longa ou sem previsão de duração. As pessoas precisam ter a noção do tempo que vão dedicar ouvindo você. Não ultrapasse esse limite. Se é dado meia hora, use a meia hora. Se falar em 25 minutos, tudo bem. O que não pode é passar desse tempo. Perfeito? O tempo é algo muito importante. As pessoas estão ali sabendo exatamente o tempo que vão dedicar em ouvi-lo. Então não ultrapasse esse limite. Isso está em segundo lugar. E em primeiro lugar é a falta de objetividade. Né? Seja assertivo, seja direto no assunto, não faça muito rodeios, seja objetivo. As pessoas ficam muito incomodadas quando a pessoa começa a fazer o chamado a enrolação, né? Não chega no ponto desejado, fica embromando e não chega ao objetivo principal da fala, em que elas terão que dar a atenção necessária ao que você está discussando. Perfeito? Tome cuidado com isso, aí são 10 dicas importantes, ou 10 colocações importantes que as pessoas não gostam de estar assistindo você fazendo lá na frente. Outra informação muito importante também é você saber o que você vai encontrar lá quando for falar com as pessoas, né? O que você vai encontrar, que tipo de pessoas você vai encontrar, que tipo de ambiente você vai encontrar também. Então, olha só as informações importantíssimas que você tem que ter no seu planejamento. Primeiro, saber qual é a idade desse auditório. Vão ser crianças, vão ser jovens, vão ser adultos, vão ser pessoas de terceira idade. E isso gera, claro, um tipo de comportamento diferenciado. Você vai falar com um grupo de crianças, tem que falar com um tempo mais curto, tem que usar ilustrações, parábolas, para chamar a atenção delas. A criança não pode ficar muito tempo atenta a uma pessoa falando, no caso, só se você for um artista e poder ficar cantando com elas durante muito tempo. Elas ficam até algum tempo mais do que o normal. Mas cuidado com isso, com esse tipo de público. Público jovem é outra característica, gosta de ser respeitado nas suas ideias, atenção às suas colocações também, perfeito? São muito observadores e, logicamente, com grande margem de conhecimento, né, no mundo de hoje. O público adulto, talvez você vai mais encontrar na sua frente, no caso, talvez o ambiente onde você mais se identifica. Só uma dica importante, público de terceira idade. Procure não falar coisas que vão acontecer, coisas do futuro. Não é que eles vão morrer logo, não, mas isso não tem muito interesse. Então, foque em coisas do presente, informações atuais com referências do passado. Você vai conseguir ter atenção desse público, no caso. Perfeito? Outra informação importante, é bom entender e saber isso antes, é o sexo. Você vai falar com mulheres, vai falar somente para homens ou mulheres e homens, no caso. Muda a sua postura, perfeito? Se for só homens é uma situação, se for só mulheres é uma outra situação também. Chegando até você essa informação, é importante você se preparar melhor para poder encarar melhor o auditório com esse tipo de especificação. O sexo dele, se é homem, se é um auditório feminino ou se é heterogêneo. Outra situação importante é saber o nível sociocultural dessas pessoas que vão te ouvir. É do seu nível sociocultural? É muito abaixo do nível sociocultural? É muito acima? Até porque até o tipo de vocabulário que você vai adotar está muito ligado também a esse nível sociocultural também. E se muito acima de você também, você tem uma preparação maior também para atender esse público, no caso. Informação chegando antes, não é pego de surpresa, você se prepara melhor e cria estratégia para poder atender a expectativa dessas pessoas. Outra situação importante é o ambiente em que você vai falar. Vai falar em pé, sentado, com microfone, sem microfone, o ambiente é refrigerado, não é refrigerado. Então, é bom saber isso antes, vão ter surpresas. Você cria uma ideia, chega lá, não tem nada a ver. Não é, você imagina que vai ter um microfone, não vai ter microfone, você vai ter que falar muito mais alto, você vai ter que se gastar mais ainda com a entonação da voz. Então, quem está na sua assessoria, alguém que está te ajudando, procure passar para você ou você se informar em que situação você vai se encontrar quando for falar para aquelas pessoas. Uma outra informação importante é a expectativa das pessoas sobre a sua pessoa, caso tenha realmente, ou sobre o assunto que você vai abordar. Isso é bom chegar antes, no caso, né? Ao você abordar, as pessoas estão criando uma expectativa muito grande em saber o que você vai dizer sobre esse assunto, no caso. Então, isso é bom saber antes, no caso, né? Então, procure saber a expectativa ou sobre você ou sobre o assunto. Outra informação importante é o conhecimento do assunto. Pronto.
que as pessoas conhecem bem o assunto, né? Sabe do assunto que vai ser tratado. Porque você não pode chegar lá e falar de uma situação básica e as pessoas estão muito mais à frente sobre essa informação. Ou ao contrário, você pode levar uma informação muito mais aprofundada e as pessoas não têm nem a base, nem o elemento teórico básico sobre aquele assunto, no caso. Então é bom você ter o máximo possível de informações referente ao que você vai encontrar na hora que você for falar com essas pessoas, no caso. Tá certo? Então aí é uma dica básica, eu me coloco aí à disposição das pessoas que querem conhecer um pouco mais, lógico, tem muita informação, muito treinamento que a gente pode passar. Hoje eu procurei dar um básico do básico para você ter uma noção do que falar em público não é chegar lá e de qualquer maneira, sem um planejamento, sem nada. Tem que ter um planejamento, tem que ter um conhecimento, uma preparação, possível até um ensaio realmente, para que você tenha sucesso nas suas pretensões eleitorais. Sucesso para você, sucesso grande e me coloco à disposição, não for necessário, para a sua vitória que vem por aí, com certeza. Um grande abraço.